Olá, meu nome é Gabriel Martins, sou ligante da Liga Acadêmica de Cardiologia e nessa primeira aula falaremos sobre anatomia cardíaca. Anatomia cardíaca é extremamente importante para conseguirmos entender melhor o funcionamento do coração, sua fisiologia e também, consequentemente, entender sobre o eletrocardiograma. Então, inicialmente, falaremos sobre o mediastino, sobre o pericárdio, o coração, a vascularização coronária e a inervação do coração. Bom, mas o que seria esse mediastino? O mediastino ele é uma região central do tórax, localizada entre as duas cavidades pulmonares. Então, observando esse corte, é possível observar os dois pulmões e, nessa região mais central, o mediastino. Além disso, o mediastino apresenta limites, pois ele vai desde a abertura torácica até o diafragma e desde o corpo das vértebras até o externo. Então, toda essa região aqui é denominada mediastino. O mesmo apresenta divisões. Ele é dividido em mediastino superior e mediastino inferior, sendo o mediastino inferior dividido ainda em mais três porções: a sua porção anterior, a sua porção média e posterior. É válido ressaltar que é no mediastino inferior, médio, onde está localizado o coração e o saco pericárdico. E o que seria esse pericárdio? O pericárdio ele é um saco fibroceroso que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. O pericárdio ele apresenta camadas, que é o pericárdio fibroso, que é uma camada mais externa, uma camada mais resistente, e o pericárdio seroso, que já é uma camada mais interna e é dividido em duas lâminas, a lâmina parietal e a lâmina visceral, ou também denominada epicárdio, pois é a camada mais externa do coração. O pericárdio ele apresenta a função tanto de conter a distensão cardíaca e, além disso, facilitar com que o coração ele se mova de uma forma mais eficaz. Então, vai ter o pericárdio fibroso, o pericárdio seroso, e entre essas duas camadas vai ter a cavidade do pericárdio, sendo que dentro dessa cavidade há a presença de um líquido, denominado líquido pericárdico, a qual ele lubrifica, para que essas duas camadas elas consigam se mover sem atritar entre si. No caso, por exemplo, de pericardite, em que há uma inflamação dessas camadas, ocorre o chamado atrito pericárdico. Agora, falando mais especificamente sobre o coração, para fins didáticos, nós dividiremos falando primeiro sobre as camadas, depois a localização, margens, faces e, por fim, as suas câmaras. Então, o coração ele apresenta três camadas. A camada mais externa, como eu tinha dito anteriormente, que é o epicárdio. A camada intermediária, que é o miocárdio, e ela é formada por músculo estriado cardíaco. E é ele que vai fornecer a força de contração para que ocorra a sua sístole, a sua contração para a ejeção do sangue. E na região mais interna, a presença do endocárdio, que é uma fina lâmina de tecido conjuntivo também. Agora, falando mais especificamente sobre o miocárdio ele apresenta um formato helicoidal. E o que seria essa forma helicoidal? Vamos destrinchar o coração para poder observar melhor. No momento em que nós destrinchamos o coração, nós percebemos que é como se ele estivesse enrolado. E o nome desse formato a qual ele fica é helicoidal. Mas por que isso? Justamente porque no momento da contração cardíaca, no momento da sístole, o coração ele contrai se enrolando, justamente para facilitar com que o sangue saia de forma mais eficaz. Agora, como eu já disse, a localização do coração é no mediastino médio e a sua posição é semelhante à de uma pirâmide inclinada. Como assim? Assim como a pirâmide, ela apresenta uma base e um ápice, e o coração também apresenta uma base e um ápice, sendo que a base do coração está voltada mais centralmente no tórax, mais posterior e mais superior, enquanto que o ápice do coração está voltado mais para a esquerda, mais para a parte inferior e para a parte anterior do tórax. O coração, por sua vez, ele pode ser dividido, ele pode ser analisado tanto bidimensionalmente quanto tridimensionalmente. De forma bidimensional, nós podemos observar as margens do coração, que são quatro: a margem superior,
aonde está o átrio esquerdo e o átrio direito, a margem direita do coração, que é onde está localizado o átrio direito, a margem inferior do coração, que é onde está localizado o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, e a margem esquerda do coração, que é onde está localizado o ventrículo esquerdo. Agora, numa visão tridimensional, nós podemos observar as faces do coração. O coração apresenta 4 faces. A face anterior, ou externo-costal, que é onde está localizado grande parte do ventrículo direito. A face diafragmática, ou também denominada inferior, pois ela está na parte mais inferior, obviamente, do coração, e é onde está localizado o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Há também a face pulmonar direita, que é onde estará localizado o átrio direito. E, por fim, a face pulmonar esquerda, que é onde está localizado o ventrículo esquerdo. Agora, falando sobre as câmaras do coração, o coração apresenta 4 câmaras, sendo as câmaras voltadas para a base, denominadas de átrio, respectivamente átrio direito e átrio esquerdo, e as câmaras voltadas mais para o ápice do coração são denominadas de ventrículo, respectivamente ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Agora nós vamos falar um pouco sobre a circulação pulmonar. A circulação pulmonar tem uma grande função de oxigenar o sangue. E como é que todo esse processo ocorre? Inicialmente, o sangue venoso provém dos tecidos até chegar no coração por meio da veia cava, as veias cavas superior e inferior, desembocando no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito, posteriormente para as artérias pulmonares, até chegar nos pulmões. Ao chegar nos pulmões, ocorre a hematose e esse sangue ele deixa de ser um sangue rico em dióxido de carbono e passa a ser um sangue rico em oxigênio. E ele retorna ao coração através das veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo. Agora, sobre a circulação sistêmica, ela vai ser responsável por transportar esse sangue oxigenado para todos os demais sistemas e tecidos do corpo. Então, como eu disse anteriormente, o sangue oxigenado ele chega no átrio esquerdo, passa posteriormente para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai se contrair. No momento em que o ventrículo esquerdo se contrai, esse sangue ele passa por meio da válvula da artéria aorta. Para fins didáticos, nós iremos direcionar o sangue para 3 locais: a cabeça e membros superiores, para o próprio coração e para o abdômen e membros inferiores. Agora esse sangue ele irá retornar ao coração por meio da veia cava superior, por meio do seio coronário e por meio da veia cava inferior. E todo esse sangue venoso desembocará novamente no átrio direito. Mas o que seria esse átrio direito? O átrio direito ele forma a margem direita do coração e ele é composto por músculos pectíneos, que são estruturas musculares irregulares que auxiliam na contração do átrio. Há a presença da aurícula direita, que funciona como se fosse uma câmara a mais. Ela auxilia o átrio a conseguir comportar esse volume sanguíneo. Há o ósseo atrioventricular direito, que é o que faz a separação entre o átrio direito e o ventrículo direito. A presença do seio das veias cavas, que é o local onde as veias cava superior e veia cava inferior vão desembocar no átrio direito. O ósseo do seio coronário, que é o sangue proveniente do coração, o sangue venoso, ele irá desembocar. E, por fim, a fossa oval, que é um resquício da antiga fosseta oval, que no período embrionário ela era aberta para que ocorresse aquela comunicação interatrial no coração do embrião. No entanto, quando há o nascimento, essa fosseta oval se fecha e forma esse resquício da fossa, denominada fossa oval. Posteriormente, do átrio direito, o sangue irá para o ventrículo direito, como eu disse anteriormente. Mas o que seria esse ventrículo direito? Ele vai formar a margem inferior do coração e ele é composto por trabéculas cárneas, que são estruturas musculares irregulares e auxiliam na contração do ventrículo. Um tipo especial de trabéculas cárneas são os músculos papilares. Os músculos papilares, a diferença deles é que eles apresentam uma extremidade ligada na parede do ventrículo, enquanto a outra extremidade está ligada nas cordas tendíneas, que essas cordas tendíneas elas funcionam como tendões, a qual estão fixadas nas válvulas das válvulas para que evite o refluxo de sangue.
Posteriormente falaremos com mais calma sobre o que seriam essas válvulas. É válido ressaltar também que os músculos papilares, eles apresentam três, que são o anterior, o posterior e o septal. Quanto ao átrio esquerdo, ele forma a base do coração e ele é composto por parede lisa, pela aurícula menor, que funciona também como uma câmara a mais, que auxilia no aumento da capacidade de volume sanguíneo que o átrio consegue compor, os músculos pequitíneos dentro dessa aurícula, que auxiliam no aumento da contração, e o ósseo atrioventricular esquerdo, que é o que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Agora falando sobre o ventrículo esquerdo, ele é a câmara responsável por ejetar o sangue para todos os demais tecidos e sistemas do corpo. Ou seja, ele vai ser o que vai ter uma maior força nos seus músculos. Além disso, ele vai formar o ápice do coração e ele também vai formar o chamado ictus cordis, que é o choque da ponta do coração na parede torácica. Então, como eu disse anteriormente, as paredes do ventrículo esquerdo vão ser paredes mais espessas, justamente por exigir maior força dele. Além disso, ele apresenta trabéculas cárneas mais numerosas e músculos papilares mais desenvolvidos, a fim de conseguir resistir a essa alta pressão do ventrículo esquerdo. Os músculos papilares, por sua vez, têm o anterior e o posterior. Paredes mais espessas, as trabéculas cárneas e os músculos papilares. Agora falando sobre o septo interventricular e interatrial. O septo ele vai ser responsável por dividir o sangue venoso do sangue arterial. E a presença do septo interventricular, como o próprio nome já diz, divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, enquanto que o septo interatrial divide o átrio direito e o átrio esquerdo. Vamos observar nessa imagem a parede do ventrículo esquerdo mais espessa, como disse anteriormente, enquanto que a parede do ventrículo direito ela é mais delgada. E bem aqui no meio, há a presença do septo interventricular separando essas duas câmaras. Agora falando sobre o esqueleto fibroso, ele forma 4 anéis fibrosos e eles vão ter 3 funções específicas. A função de fixar as válvulas, então as válvulas vão estar fixadas nesse esqueleto fibroso aqui. Eles também vão ser responsáveis por fixar o miocárdio. Então vocês lembram que eu mostrei anteriormente que o miocárdio ele apresenta um formato helicoidal? Pois a fixação dele na extremidade está justamente ligado aqui nesse esqueleto fibroso. E por fim também a sua função de ser isolante elétrico. Então, nós sabemos que o átrio e os ventrículos eles contraem em momentos diferentes. Primeiro contrai o átrio para posteriormente contrair o ventrículo. E para que a despolarização ocorra em momentos diferentes também, tem que ter esse isolante elétrico para que primeiro despolarize o átrio para depois despolarizar o ventrículo. Agora, quanto às válvulas, elas são responsáveis por evitar o refluxo de sangue. E elas apresentam 2 divisões. As válvulas atrioventriculares, que são responsáveis por separar os átrios dos ventrículos, e as válvulas semilunares, que são responsáveis por separar os ventrículos das artérias. Então, a presença da válvula atrioventricular tricúspide, que é responsável por separar o átrio direito do ventrículo direito, a válvula atrioventricular mitral, que já vai ser responsável por separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, a presença da válvula semilunar pulmonar, que ela vai separar o ventrículo direito da artéria pulmonar, e por fim, a válvula aórtica, que vai separar o ventrículo esquerdo da artéria aorta. Vamos falar agora sobre cada um mais especificamente. A válvula tricúspide, também denominada de válvula atrioventricular direita, ela apresenta 3 válvulas. A válvula anterior, a válvula posterior e a válvula septal. E ela apresenta músculos papilares ligados a ela que auxiliam essa abertura valvar para que ocorra a passagem de sangue. Além disso, há a presença da válvula mitral, também denominada de válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide. E apresenta 2 válvulas, que é a válvula anterior e a válvula posterior. E ela apresenta músculos papilares também ligados a ela, no entanto, como eu disse anteriormente,
São músculos papilares mais numerosos e desenvolvidos, pois eles têm que resistir à alta pressão do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele vai fazer uma pressão muito grande. E para que esse sangue não retorne para o átrio esquerdo, há necessidade desses músculos papilares desenvolvidos ligados a ela. Além disso, há a válvula pulmonar, que apresenta 3 válvulas, a válvula anterior, a válvula direita e a válvula esquerda, e elas não necessitam de músculos papilares ligados a ela, justamente pois elas estão submetidas a uma menor pressão. É apenas a pressão do refluxo das artérias, que já é uma pressão muito menor. E assim como também a aórtica, ela não apresenta músculos papilares ligados a ela, mas ela apresenta 3 válvulas, que é a válvula posterior, a válvula direita e a válvula esquerda. Agora falando sobre a vascularização coronária, é um assunto extremamente importante para conseguirmos entender como, por exemplo, aonde ocorrerá aquele infarto. No momento em que nós pegarmos o eletrocardiograma e detectarmos quais derivações estão com supra, é possível identificar qual parede está sofrendo isquemia, consequentemente, qual vaso sanguíneo, qual artéria coronária ela está obstruída, pois iremos fazer o raciocínio. Se aquela artéria coronária irriga aquela parede, se aquela parede está com isquemia, consequentemente, aquele vaso sanguíneo ele está obstruído. Então vamos entender melhor sobre essa vascularização coronária. Então, a vascularização do coração se dá por artérias e veias coronárias e também pelo endocárdio, que auxilia ali na difusão da parte mais interna do miocárdio. Então, sairá a aorta ascendente, na vascularização arterial e terá 2 ósseos. O ósseo que dará origem à artéria coronária direita e outro que dará origem à artéria coronária esquerda. Para fins didáticos, falaremos primeiro sobre a artéria coronária direita, para depois falar da esquerda. Então, a partir da aorta ascendente sai a artéria coronária direita. Da artéria coronária direita saem ramos atriais e ramos ventriculares. Dentre o principal ramo atrial está o ramo do nosso sino atrial, que como o próprio nome já diz, irriga o nosso sino atrial. Há a presença também, já nos ramos ventriculares, do ramo do cone arterial, que irá irrigar o cone arterial, e o ramo marginal direito, que irá irrigar a margem direita do coração. Então vamos observar aqui nessa imagem. A artéria coronária direita, que dará origem ao ramo do nosso sino atrial, que não é possível observar nessa imagem, mas ele estaria mais ou menos para essa direção. O ramo do cone arterial, que irriga essa região aqui do cone, e o ramo marginal direito, que irriga essa margem direita aqui do coração. Dando prosseguimento, da artéria coronária direita sairá o ramo interventricular posterior, que irriga grande parte do septo interventricular na sua porção mais posterior, que dará origem também aos ramos interventriculares septais. Então vamos analisar aqui nessa imagem a artéria coronária direita e o ramo interventricular posterior. Nessa imagem não é possível observar muito bem os ramos interventriculares septais. Dando continuidade à vascularização arterial, vamos analisar agora a artéria coronária esquerda. A mesma irá se bifurcar, dando origem ao ramo interventricular anterior, sendo que alguns autores também chamam de descendente anterior esquerda, e o ramo circunflexo. Vamos observar aqui na imagem. A artéria coronária esquerda, o ramo interventricular anterior, grande responsável por irrigar essa parte do ventrículo esquerdo, também grande parte do septo interventricular, nessa porção mais anterior, e o ramo circunflexo, que ele já vai em direção à parte posterior aqui do coração. Então, dando continuidade na sua vista mais posterior, o ramo circunflexo dará origem ao ramo marginal esquerdo e ao ramo posterior do ventrículo esquerdo. Então, observando aqui na imagem o ramo circunflexo, o ramo posterior do ventrículo esquerdo, irrigando grande parte aqui do ventrículo esquerdo, e o ramo marginal esquerdo, que não é possível observar nessa imagem, mas ele irriga grande parte da margem esquerda do coração. Quanto à vascularização venosa, todo o sangue drenado do coração irá para o seio coronário. E como isso ocorre? A partir da veia interventricular anterior e da veia posterior do ventrículo esquerdo, elas desembocarão na veia cardíaca magna. A veia cardíaca magna, por sua vez, desembocará no seio coronário. A veia cardíaca parva também irá desembocar no seio coronário e, por fim, as veias anteriores do ventrículo direito desembocarão na veia interventricular posterior, que, por fim, irá desembocar no seio coronário. Vamos analisar melhor.
o seio coronário, que irá desembocar aqui no átrio direito, a veia cardíaca magna, a veia posterior do ventrículo esquerdo, a veia interventricular posterior e a veia cardíaca parva. E agora, para finalizarmos, é importante também observarmos sobre a inervação intrínseca do coração, ou seja, como ocorre o andamento das despolarizações a partir do nó sinoatrial. Então, o coração ele precisa dessa despolarização para que ele se contraia. Então, o potencial de ação sairá inicialmente do nó sinoatrial, que ele é também denominado de marca-passo fisiológico, que irá por meio das vias internodais despolarizando o átrio direito e irá para o átrio esquerdo por meio do feixe de Bachmann, até chegar no nó atrioventricular. Ao chegar no nó atrioventricular, esse potencial de ação, essa despolarização, ela sofrerá um leve retardo. É como se o nó atrioventricular fosse um sinal a qual ele manda esse potencial de ação, ele espera um pouco. Não vai ainda para o ventrículo, porque inicialmente tem que despolarizar o átrio para depois despolarizar o ventrículo. Posteriormente, esse potencial de ação chegará no feixe de His e passará por meio do septo interventricular através do ramo direito e do ramo esquerdo. Vai despolarizar todo o septo interventricular de forma muito rápida até chegar aqui nas fibras de Purkinje, despolarizando as paredes dos ventrículos. Bom, resumindo tudo que eu disse até agora, vamos analisar esse vídeo. Então é possível observar o coração localizado no mediastino médio, na região central do tórax. Vamos analisar o coração agora na sua vista anterior. Presença aqui da veia cava inferior, veia cava superior, presença do átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, que irá se bifurcar em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Posteriormente, esse sangue irá para o pulmão e retornará através das veias pulmonares, desembocando aqui no átrio esquerdo, que por sua vez irá para o ventrículo esquerdo, saindo através da artéria aorta. Vamos analisar na vista posterior agora esse coração. Então é possível observar aqui o átrio esquerdo e o átrio direito, a presença aqui das 4 veias pulmonares. Agora vamos analisar na sua parte mais interna. Então, na região mais interna, nós podemos observar aqui o átrio direito, o ventrículo direito e, entre eles, a válvula, que é a válvula tricúspide. A presença também do tronco pulmonar e aqui a válvula pulmonar, como a gente tinha visto anteriormente. Aqui a presença do átrio esquerdo, que irá para o ventrículo esquerdo. E essa divisão aqui é a válvula atrioventricular mitral. Posteriormente, do ventrículo irá para a aorta, passando através da válvula aórtica. Entre os dois ventrículos, a presença do septo interventricular e entre esses dois átrios, mas não é possível observar muito bem aqui, a presença do septo interatrial. Então, essas foram as referências utilizadas e muito obrigado.